Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui iniciando mais um Bom Dia para a Glória do Senhor. Hoje, quinta-feira. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome de Jesus. Estamos reunidos na presença do Senhor para ouvirmos a voz dele hoje, nesta manhã, né, através do Bom Dia Canaã. E que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus fale ao coração de todos vocês e que Deus possa invadir aí, adentrar ao lar de todos vocês, aonde você estiver, seja no seu trabalho, no seu carro, no seu caminhão, no Uber, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa falar a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Já quero dar o meu bom dia ao Rafael, ao Naldo, que estão aí nos bastidores, trabalhando para este Bom Dia Canaã chegar com esta qualidade até você, em o nome de Jesus Cristo, tá bom? E eu quero dar o meu bom dia especial também a ele, presbítero Lucas Azevedo, que é o nosso convidado especial de hoje, aquele que irá trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Bom dia, presbítero Lucas, como que você está nesta manhã? Que Deus abençoe. Bom dia, muito obrigado pelo convite, a paz do Senhor a todos e todas. É bom estar novamente aqui. Eu agradeço o carinho e a confiança. Muito obrigado. Amém, presbítero Lucas, nós que agradecemos, né, por sempre aí aceitar o nosso convite, ministrando aqui com a gente, né, pela segunda vez e com certeza irá voltar mais vezes aí. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. E é isso, meus irmãos. Vamos aí, né, com os nossos corações abertos, receber a palavra do Senhor neste dia, tá bom? Mas antes eu gostaria de convidar a todos vocês para estarem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, para que você possa, né, acompanhar as nossas atividades. É isso mesmo, as nossas atividades, a nossa agenda que é passada semanalmente através do nosso Instagram, que é @Igreja Canaã _SCS. Igreja Canaã _SCS. Lá você tem todas as atividades relacionadas da nossa igreja sede e de todas as congregações, horários de cultos, horários de programas gravados, tá bom? E dos programas ao vivo e cultos ao vivo também, tá ok? Que Deus abençoe e continue falando ao seu coração. Quero reforçar que a ação social também está precisando, recebendo doações de roupas, calçados, itens para cama, mesa e banho, eletrodomésticos, tá ok? Novos e usados em bom estado e limpos. Então será nos dias 28/11, na quinta-feira, após a tarde da bênção, às 16h30, às 19 horas. E no sábado, 30/11, das 11 às 16 horas, tá ok? Que Deus abençoe, que você possa aí estar sendo abençoado em nome de Jesus Cristo. E reforçando que teremos a tarde da bênção também, nesta quinta-feira, para a glória do Senhor. Então, se você puder estar presencialmente hoje, a partir das 14h30, você é o nosso convidado e a nossa convidada. Se você não puder, acompanhe também pelo YouTube, Facebook, que estaremos transmitindo ao vivo a nossa programação, tá ok? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar para receber a palavra do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e estamos aqui reunidos na tua presença, ó Pai. Então, que nesta manhã o Senhor venha usar a vida do presbítero Lucas, ó Pai, para louvor, glória e honra do teu santo nome. Usa ele com autoridade, intrepidez, ó Pai querido, autoridade, Senhor Jesus, na tua palavra, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele para as nossas vidas. Senhor, visita cada vida aqui, Pai, conectada, a cada família representada, a cada irmão que está colocando o seu pedido de oração. Nós te agradecemos, ó Pai, e cremos na vitória do teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero Lucas, na liberdade do Espírito Santo, meu amigo. Deixa Deus te usar. Amém. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a confiança de estar aqui. Eu quero mandar um abraço para os meus pastores, pastor Elias Bispo e pastor Isabel Bispo. Estou muito grato mesmo por essa oportunidade. Como disse da outra vez, a Igreja Canaã ela é muito relevante, não só na nossa cidade, mas eu tenho por certo que o estado de São Paulo todo e no Brasil, né? No Brasil, no mundo todo. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ele está em Mateus 14:22. Só que antes de eu chegar em Mateus 14:22, eu quero fazer um pano de fundo, porque Mateus 14, ele é correlato junto com Marcos 6.
ele tem as mesmas histórias com perspectivas diferentes, porque são autores diferentes, e vai narrando detalhes diferentes. Então, eu preciso partir desse pano de fundo de Marcos 6, tá bom? Marcos 6, a partir do verso 1, vai dizendo assim, ó. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para a sua terra, Nazaré. Verso 5 diz assim, ó, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Verso 6, e ficou admirado da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Esses versos, os 5 e 6, vai dizendo que Jesus não pôde fazer milagres, por quê? Porque havia incredulidade. E o que é incredulidade? A incredulidade é a falta ou confiança em Deus, em sua palavra. Vou falar de novo. A incredulidade é a falta de fé e confiança em Deus e em sua palavra. Um dos muitos atributos que eu gosto de Deus é que Deus não mente. Deus não mente. Números 23, 19 vai dizendo assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não falaria e não deixaria de cumprir aquilo que falou. Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Então, você que está me ouvindo aí, se Deus lhe fez uma promessa, tenha por certo que ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Marcos 6, no verso 7, segue dizendo assim, ó. Então, Jesus reuniu os discípulos e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. O verso 7 de Marcos 6 começa a nos dizer que a obra de Deus não pode ser feita de forma solitária, de forma sozinha. A obra de Deus ela tem que ser feita em conjunto. E Jesus ele vai reúne os 12 discípulos e começa a enviar eles de dois em dois. E Jesus dá a eles autoridade para expulsar espíritos imundos. E no verso 12 vai dizendo que essa autoridade era também para expulsar demônios e para curar enfermos. Você que está aí me ouvindo, se você é discípulo de Jesus, saiba que você tem autoridade no nome de Jesus. Essa autoridade é no nome de Jesus para expulsar enfermidade e expulsar espíritos imundos. Talvez a gente tenha, às vezes, o conceito de que a oração do pastor é mais forte, mais eficaz, mas não é. Há poder no nome de Jesus. E se você é discípulo de Jesus, se você é filho de Jesus, você tem autoridade no nome dele para trazer o reino de Deus aqui para a terra, para você promover milagres, sinais, prodígios e maravilhas para a glória do nome de Jesus. Aí nós estamos em Marcos 6. Marcos 6, do verso 14 ao 29, vai narrar a morte de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é um profeta que anunciou a vinda de Jesus. Foi ele que teve a missão de preparar o caminho de Jesus. Foi ele quem batizou Jesus. E João Batista tem uma particularidade que ele é aparentado de Jesus. Há quem diga que ele era uma espécie de primo de Jesus. E aí, do verso 14 ao 29, vai narrar a morte de João Batista. Quando a gente chega no verso 30 de Marcos 6, Jesus está chateado porque um parente seu, alguém muito querido, João Batista, havia morrido. Mas no verso 30 de Marcos 6 vai nos dizer o seguinte: os apóstolos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Preste atenção. No verso 7 de Marcos 6, vai dizendo que Jesus reuniu os discípulos e deu a eles uma visão, uma missão. E aí no verso 12 e 13 vai dizendo que essa missão ela vai sendo para curar os enfermos, para poder expulsar espíritos maus e para anunciar o reino de Deus. E quando chega no verso 30, vai dizendo que os apóstolos retornam de sua missão e eles vão relatar a Jesus tudo que tinha feito. Deixa eu falar uma coisa, você que é discípulo de Jesus, você que recebeu a comissão de Jesus, você que foi chamado para o ministério de Jesus. Eu vim aqui nessa manhã como ministro do Evangelho para dizer algo para você, que tudo aquilo que Jesus confia a você, nós temos que prestar conta. O verso 30 de Marcos 6 vai dizendo que os apóstolos retornam e eles vão relatar a Jesus tudo o que fizeram.
você que foi comissionado, você que tem um ministério, você não pode fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque no grande dia de Jesus nós teremos que prestar conta dos dons, dos talentos, daquilo que ele confiou a nós. E aí o verso 31 de Marcos 6 vai dizer assim, ó, Jesus lhe disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Verso 32. Então, saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Eu gosto muito desse versículo, irmão Júnior, sabe por quê? Porque ele narra algo que às vezes passa desapercebido. Verso 31 vai dizendo que Jesus está preocupado com o conforto dos discípulos. Jesus está preocupado porque eles estão cansados e eles não têm tempo nem para comer. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus está preocupado com o seu conforto. Jesus está preocupado se você está bem. Jesus está preocupado se você está se alimentando bem, se você não comeu. Jesus está preocupado até com as suas férias. A gente está migrando aí para o final de um ano, né, onde muitas pessoas procuram ter férias. E eu quero dizer para você que Jesus está preocupado com o seu descanso físico, o descanso da sua mente, e que você precisa parar e descansar. Talvez você aí que está me ouvindo agora está preocupado porque talvez a conta não está fechando, porque talvez você quer fazer uma viagem legal com a sua família. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está preocupado com o seu descanso, então não tenha medo de pedir ao Senhor pelo lugar, pelo modelo, pelo hotel, pela comida, pelo aquilo que vai acontecer nessa época de final de ano, porque Jesus está preocupado com o seu bem-estar. Jesus está preocupado se você está bem. Nada foge do controle de Jesus. Fazer a obra é importante, trabalhar é importante, mas Jesus está preocupado também com o seu bem-estar físico. Só que Marcos 6:32, ele vai nos dizendo algo bem interessante. Eles saem do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. E quando chega no verso 32, olha o que vai acontecer. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Ou seja, Jesus faz um convite aos discípulos, vamos para um lugar para a gente descansar, para a gente tirar um período de férias. E eu não sei se algum dos discípulos fez uma selfie e postou no Instagram com a hashtag Partiu Férias Jesus. Eu ouso dizer que foi Judas que fez isso para estragar o evento. E aquilo que era para ser um momento de reclusão deles, para eles ficarem bem, as multidões, vendo para onde eles estavam indo, chegaram antes deles do outro lado. E aí, do verso 34 ao 44 de Marcos 6, vai narrar a primeira multiplicação de pães. Então, o que está acontecendo? Jesus propõe aos discípulos para terem um período de férias. Só que as multidões veem eles e essas férias são férias frustradas. E Jesus, como não despede nunca ninguém sozinho, nunca despede ninguém de mão vazia, Jesus alimenta mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E aí, nesse inteirinho aqui, eu vou migrar agora para Mateus 14:22, que é a continuação dessa história. Aqui a gente vai tendo uma montagem de um quebra-cabeça. É a mesma história, só que aqui Mateus ele nos vai dar a continuação disso com alguns detalhes. Jesus tinha acabado de alimentar mais de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E aí, Mateus 14:22 começa a nos dizer o que vai acontecer após da primeira multiplicação de pães. Mateus 14:22. Logo em seguida, Jesus insistiu. Jesus ordenou com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ó. O que está acontecendo? Jesus tinha acabado de alimentar mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, olha só, subam no barco e vão para o outro lado enquanto eu vou despedir as multidões. E aí no verso 23 de Mateus 14:23, Mateus 14:23, fala que depois de Jesus de despedir toda a multidão, quando começa a anoitecer, Jesus sobe ao monte para orar. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Jesus podia estar celebrando, fazendo festa,
podia ter ficado com os discípulos, vamos fazer um churrasco para celebrar tudo isso que aconteceu. Só que Jesus faz a opção de subir ao monte para orar. Presta atenção. Eu não estou falando que nós não podemos celebrar grandes feitos que Jesus faz em nós, através de nós e por nós. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, a encarnação divina, ele 100% homem aqui em sua natureza, mas 100% Deus, fez um grande milagre. E ao invés de ele ir celebrar, Jesus tinha em mente que se ele gastou a unção que lhe foi dada, ele precisava encher novamente aquilo que foi gasto. E ele sobe no monte para orar. Por quê? Porque ele entendia que em sua natureza 100% homem, tudo aquilo que ele fazia provinha de Deus. E ele entendia que ele tinha que orar e buscar a face de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me ouvindo, que é usado pelo Senhor, que tem ministério na casa do Senhor, que Deus está te usando, deixa eu te falar, você precisa orar. Se você está orando, você precisa orar mais, você precisa buscar mais dessa fonte inesgotável que se encontra em Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele foi buscar mais do Senhor, foi derramar mais o seu coração perante o Senhor. E eu tenho por certo que Jesus orava, Pai, se não for pelo Senhor, eu não consigo coisa alguma. Graças eu te dou porque o Senhor tá me usando. Então Jesus vai para um lugar sozinho para orar. Nós precisamos orar. Mateus 6,6 vai nos dizendo que, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu Deus, e teu Deus que estiver em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Igreja de Jesus, nós precisamos orar. É tempo de nós nos voltarmos mais à prática da oração, porque Deus quer nos anunciar coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. E isso só é possível com a prática da oração. Isso só é possível se nós tivermos intimidade com o Senhor. E aí, o texto segue nos dizendo aqui que ele vai para um lugar sozinho para orar, e Mateus 14, 24 diz o seguinte: enquanto isso o quê? Jesus está orando. Mas enquanto isso, os discípulos já estão distante da terra firme. E aí se levanta uma grande tempestade e eles começam a lutar contra as ondas, pois o vento havia se levantado. E isso era por volta das 3 da madrugada, verso 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando por sobre as águas. Presta atenção. No verso 22, é Jesus quem insiste com eles para que eles vão para o outro lado. E aí, quando chega no verso 24, Mateus vai nos dizer que os discípulos estão lutando contra as ondas e contra o vento. Parece ser até meio incoerente, porque os discípulos eles estão em obediência, cumprindo aquilo que Jesus falou para eles fazerem. Mas ainda em obediência, eles estão no meio de uma tempestade. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor estar no meio da tempestade, em obediência a Jesus, do que em terra firme, não sendo obediente a Jesus. A gente precisa identificar em nossas vidas se as tempestades que se levantam em nossas vidas são porque Jesus está permitindo ou se elas são em desobediência àquilo que Jesus nos mandou. Presta atenção, Jonas, ele passa por uma tempestade, ele está sofrendo uma grande tempestade, mas Jonas está sofrendo essa tempestade porque ele foi desobediente. Mas aqui os discípulos estão sofrendo uma tempestade porque eles foram obedientes. O caráter da tempestade serve para as duas coisas, para revelar a nossa obediência, mas também para Jesus nos forjar, para Jesus se revelar para nós de uma forma nova, para Jesus nos forjar para aquilo que ele tem para nós. E aí o verso 25 segue dizendo que por volta das 3 da madrugada, vem Jesus caminhando por sobre as águas. O verso 26 diz assim: quando os discípulos o viram caminhando por sobre as águas, eles ficaram aterrorizados e eles pensaram que eram fantasmas e eles gritaram cheios de medo. E aí o verso 27, imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. E aí o verso 28 diz algo bem interessante, que Pedro grita. E ele diz assim, ó: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando por sobre as águas até onde estás. O que eu acho interessante desse verso 28 é que quem foi que convidou Pedro para descer do barco e andar por sobre as águas? Não foi Jesus. Pedro se convidou.
Olha que loucura isso. Pedro identifica que é Jesus, e aí Pedro fala assim, então se é o Senhor mesmo, eu quero estar onde o Senhor está. E sabe o que eu aprendo com Pedro aqui nessa manhã? Que é melhor estar com Jesus na tempestade do que a gente estar na nossa zona de conforto. É melhor estar com Jesus no meio do mar, onde as ondas se levantam, do que estar dentro do barco. E aí então Pedro, num sinal de crença, vendo que é Jesus, ele desce do barco e ele vai até Jesus. Note, dentro do barco tinham também mais 12 discípulos, mas é só Pedro que tem essa atitude inusitada de falar: eu também quero viver, eu quero estar onde o Senhor está, Jesus. Sabe? Se você quer viver o inusitado, se você quer viver o sobrenatural, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Você precisa se lançar até Jesus, porque quando nós vamos até Jesus, quando nós confiamos que é Jesus, nós vamos viver o sobrenatural. E eu estou aqui nessa manhã como início do evangelho para declarar sobre a sua vida que se você se lançar onde Jesus está, se você tiver confiança em Jesus, você vai viver o sobrenatural, você vai viver o inusitado, você vai viver o que ninguém está vivendo. E para você viver o que ninguém está vivendo, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. E talvez fazer o que ninguém está fazendo é ter mais intimidade com Jesus, estar mais perto de Jesus, ler mais a Bíblia, jejuar mais. É tempo de nós estarmos mais perto de Jesus. E aí o verso 29 de Mateus 14 diz o seguinte: Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou por sobre as águas em direção a Jesus. Você que me ouve nessa manhã, se o seu desejo é se aproximar de Jesus, Jesus nunca vai falar: sai daqui, ó, não tenho tempo agora. Jesus sempre quer ter mais comunhão, mais intimidade. Jesus sempre quer nos levar para algo novo e inusitado. E aí o verso 30 diz: mas quando reparou no vento, quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. O que está acontecendo? Enquanto Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ia tudo bem. Mas quando Pedro começou a olhar para a circunstância, quando Pedro começou a olhar para a diversidade, quando Pedro começou a olhar para as ondas, quando Pedro começou a reparar no vento, a fé dele foi diminuindo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos problemas. Todos nós, ainda que confiemos em Jesus, nós vamos passar por tempestades e por adversidades. Mas a grande questão é, se nós mantivermos os nossos olhos fitos em Jesus, nós vamos conseguir passar por cima da tempestade, nós vamos conseguir andar por cima das águas, nós vamos viver o inusitado. Mas só que quando Pedro começou a reparar no tamanho das ondas, na fúria do vento, Pedro começou a ter medo. Você que me ouve nessa manhã, diga ao seu medo que Jesus é muito maior do que ele. Diga às ondas bravia que Jesus é muito mais poderoso do que ela. Pedro com certeza estava sentindo o vento e tudo ia bem enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas quando Pedro mudou a sentença das coisas, quando ele colocou mais peso na situação do que a Jesus, Pedro começou a naufragar. E muitas vezes nós somos assim. Quando a gente põe mais peso na dificuldade financeira, nos problemas físicos, emocionais, na doença, do que a gente confiar em Jesus, confiar em quem Ele é, a nossa fé vai ficar pequenininha. E aí o verso 31 vai dizendo o seguinte: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está aqui nessa manhã para estender a mão e te segurar, e você não vai afundar. Você não vai afundar. Só que Jesus fala para Pedro: Pedro, como é pequena a sua fé? Por que que você duvidou? Ei, por que que você está duvidando? Por que que a sua fé é pequena? E Jesus está nos falando algo aqui bem interessante. Jesus está elencando o tamanho da fé de Pedro. Por quê? Porque talvez tem gente que tem fé maior, talvez tem gente que tem fé mais consistente. Nessa manhã, temos que pedir para o Senhor: Jesus, ajuda a minha fé. Faça-nos ir além. Jesus, ajuda a minha fé. E aí Jesus está nos perguntando: por que que você está duvidando? Ó, nota, esse mesmo Pedro, esses mesmos discípulos, na margem anterior, um pouquinho mais para trás, horas antes, viu Jesus multiplicar pães e mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. E agora, por conta de que ele olhou para a situação, ele começou a afundar. Jesus está nos falando nessa manhã: não duvida, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. E aí, então, no verso 32 diz o seguinte: quando entraram no barco, o vento parou.
Coisa boa é quando Jesus entra no nosso barco da nossa vida. Coisa boa é quando Jesus vai lá na nossa casa. Coisa boa é quando a gente tem a confiança que nós temos Jesus ao nosso lado. E que quando Jesus chega, a tempestade para, o vento cessa. Quando chega Jesus, todo o mal vai embora. E aí o verso 33 vai nos dizer: então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, vai fazer com que outros o adorem e exclamem que de fato ele é o Filho de Deus. Aquilo que você vai viver, aquilo que você vai viver de sobrenatural, vai impactar tantas pessoas que as pessoas não vão ter outra forma de se não dizer: verdadeiramente o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aquilo que Jesus quer proporcionar para que você viva, a experiência que você está vivendo, ainda que agora seja um caos, ainda que agora seja tempestade e vento forte, fica firme, mantenha os seus olhos firmes e fitos no Senhor, mantenha a sua fé firmada no Senhor, porque aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, em você, por você e através de você, vai fazer com que o nome dele seja glorificado e que outros sejam levados a o adorar. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração nessa manhã, e eu desejo que você seja alvo da graça e do amor de Jesus, e que você entenda que se você é discípulo de Jesus, Jesus te chamou para você viver o sobrenatural. Jesus te chamou para você viver coisas especiais. Jesus te chamou para você ser um embaixador dele aqui na terra. Mas nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos ter a nossa fé pautada em Jesus. Nós precisamos nutrir um relacionamento bem íntimo com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te guarde. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, presbítero Lucas, graças a Deus por esta palavra abençoada, crendo que Jesus está sempre com a gente, né? Em meio às tempestades, alegrias, em tudo Deus está no comando de todas as coisas. E Ele está te fazendo um convite. Vem para mim, meu irmão e minha irmã. Eu tenho coisa boa para ti em nome de Jesus. E nessa mesma unção, presbítero Lucas, eu convido o senhor para estar orando, né? Por todos os pedidos de oração, por todas as pessoas que estão conectadas aqui com a gente nesta manhã, em nome de Jesus. Por favor. Jesus, graças te dou por essa manhã, Senhor. Eu peço a Ti que a Sua palavra produza o efeito para o qual ela foi lançada, Jesus. Nós ouvimos nessa manhã, Pai, que a incredulidade, a falta de confiança e falta de fé faz com que milagres não aconteçam. Nessa manhã, muitas pessoas que me ouvem estão à espera de um milagre na restituição de sua saúde, um milagre financeiro, um milagre familiar. E eu quero te pedir ajuda à nossa fé, ajuda a fé dos meus irmãos, e que o Senhor nos ajude a lembrar de suas palavras e de quanto o Senhor é fiel. Que o Senhor cure, transforme, restaure, que o Senhor liberte pessoas, Pai. Eu quero te pedir que, assim como Pedro, que o Senhor nos ajude a despeito de todas as tempestades que se levantam em nossas vidas, que o Senhor nos ajude a mantermos os nossos olhos fitos no Senhor, que o Senhor nos ajude, Jesus, a desejarmos estar onde o Senhor está, a desejarmos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Senhor, eu te peço, nos envolve no que o Senhor está fazendo, nos envolve no que o Senhor vai fazer. Jesus, trabalha em nossas vidas, trabalha em nós, por nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude, Jesus, ajude a nossa fé. Muita gente está precisando viver milagres, muitas pessoas estão preocupadas com seus finais de ano. Eu te peço, Pai, supra as necessidades físicas, espirituais e financeiras, que portas sejam abertas, que milagres aconteçam, e só o seu nome, Jesus, só o seu nome será glorificado. Assim como o Senhor fez com os discípulos que ficaram no barco e ficaram de boca aberta daquilo que Pedro vivenciou, eu te peço que as suas bênçãos que o Senhor proporcione em nós possa causar espanto às outras pessoas e que os levem a adorar ao Senhor. Jesus, eu te peço, Senhor, que o seu nome seja glorificado em nossas vidas e que as nossas vidas sejam verdadeiras adoração ao Senhor.
Pai, eu termino aqui pedindo, abençoa o senhor Ormond Júnior, abençoa cada um que está na técnica, abençoa o pastor Rogério, abençoa o pastor Anderson, abençoa, Senhor, essa casa, que esses irmãos sejam alvos da tua graça e de teu amor, e que sobre a vida deles, Senhor, não falte coisa grande nem pequena, e que essa manhã seja a melhor manhã de nossas vidas. Eu te agradeço e celebro ao teu nome pelo privilégio de falar do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, presbítero Lucas, por esta palavra. Eu sempre gosto de louvar, né, quando Deus toca em meu coração, presbítero Lucas, e é muito interessante que esse louvor é bem antigo e veio no meu coração, e agora você orando, né, você disse esta frase: eu só quero estar onde estás, né? E é esse louvor bem antigo que Deus colocou em meu coração, que diz assim, ó: eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença, quero te adorar e louvar, traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. É isso, meu irmão. Que você possa estar contigo, com Jesus aí, ó. Chama ele para perto de você, convida ele a caminhar contigo a cada dia mais, em nome de Jesus, né? Se convide, é isso que ele quer, que você se convide, assim como Pedro fez para caminhar com ele e viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Dizemos juntos, amém e amém. Louvado seja Deus. Presbítero Lucas, por favor, as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom estarmos aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelo acolhimento e pela confiança. Deus abençoe. Amém, presbítero Lucas, graças a Deus, obrigado a você, né, por aceitar o nosso convite e ter sido aqui boca de Deus, né, trouxe essa palavra abençoada para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe a você, toda a sua família, ao Naldo, ao Rafa aí nos bastidores também, e a todos vocês, irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um Bom Dia Canaã. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Shalom, shalom, e que Deus te dê um restante aí de semana abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. E se Jesus não voltar, como sempre digo, amanhã estaremos aqui glorificando, exaltando o santo nome dele através do Bom Dia Canaã e recebendo sempre uma palavra da parte dele aos nossos corações. Deus abençoe, tchau, tchau. Fique na paz do Senhor e não se esqueça, hoje às 14h30, Tarde da Bênção, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.